Fala turma, estamos aqui hoje para mais um episódio do Jovemcast, um podcast realizado pela Cijan Jovem e é um projeto que eu acredito muito, porque esse projeto a gente traz empreendedores, a gente traz pessoas que vivem e vivenciam no dia a dia, eles trazem a experiência deles, eles trazem conteúdo para a gente e esse conteúdo vem carregado de muito conhecimento e eu acredito muito nisso. Conhecimento transforma negócios, transforma o empreendedor. O empreendedor, ele vai adquirindo mais habilidades, o empreendedor mais habilidoso, ele está mais próximo ao sucesso. E hoje nós vamos falar em investimento. Nós vamos falar de alavancagem patrimonial através do consórcio, né? Consórcio que vem crescendo muito nos últimos anos e Andrezão vai falar tudo aqui pra gente, né? Hoje a gente recebe aqui André Medeiros. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Fala com a turma aí. Quem é o André? Meio difícil falar da gente, mas vamos lá. André, filho de João da Silva Medeiros, filho de Maria Íris do Salão. Tenho 37 anos, sou casado com Salise Caterine, servo do Deus Altíssimo, pai de João Ricardo, 12 anos, empreendedor, estamos nessa aventura. Basicamente isso aí. André, hoje você tem uma empresa, né? Realize Consórcios e Investimentos. Como que surgiu isso, velho? É um ramo que, assim, é bem concorrido, né? Tem muita gente aí que trabalha com consórcio. De onde que você tirou essa ideia? Como que a Realize começou? São dois momentos distintos, né? Primeiro surgiu a Realize Consórcios, depois a Realize Consórcios e Investimentos. Em 2012, não tem como a gente falar de como surgiu sem falar da nossa história. Em 2012, eu ingressei no ramo do consórcio. Eu vim do funcionarismo público, trabalhava na prefeitura, mas tinha o desejo de empreender. E ali a gente já fazia alguma segunda atividade, né? Então eu trabalhava na prefeitura com uma renda extra, a gente tem que ter. Então eu fazia aquela intermediação, alguns amigos traziam perfume, jaqueta de couro, inclusive na época de exposição a gente vendia muito, então eu pegava mais barato na mão deles, vendia. Certo dia vendi para uma pessoa muito especial que me deu a oportunidade, me convidou para trabalhar na James Motoshop. Então lá eu conheci o consórcio, né? E aí, desde então eu ingressei no mundo do consórcio. 2014, o pessoal da extinta Autonorte me chamou e eu me apaixonei, porque o consórcio era um produto de transformação na vida das pessoas. Logo após o término, o encerramento das atividades da Autonorte, eu tive a oportunidade de empreender, né? De colocar o meu desejo interno, deixar aflorar e colocar para fora, e aí surgiu a Realize Consórcios. De fato, o mercado é muito concorrido, a gente trabalhava ali com consórcio para carro, para moto, contemplação rápida, e tinha muita gente no mercado. Cerca de 3 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de conhecer o consórcio a fundo, né? Como de fato ele é hoje. Porque o consórcio para compra de carro e moto é só a ponta do iceberg. Sim. Então a gente pôde conhecer o consórcio para alavancagem financeira e patrimonial através da HS Consórcios. Daí eu pude perceber que o nosso projeto de vida, de ajudar, de transformar vidas, poderia ser muito mais intenso e atuante, porque a gente, além do consumo, a gente veio falando de maneiras para que as pessoas adquirissem seu imóvel próprio, para que pessoas se aposentassem através do consórcio, adquirissem a sua empresa, a sede da empresa, porque nós empresários, na grande maioria em Janaúba, não sei qual o levantamento, se tem um dado específico para isso, mas na grande maioria todos pagam aluguel, mas tem forma de sair e sem descapitalizar, né? E também forma de ganhar dinheiro com consórcio. Aí surgiu a Realize Consórcios e Investimentos, há 3 anos atrás. E nós vamos falar muito sobre isso aí, até eu já fiquei curioso já, de como que a gente pode conseguir, né? Mas você, lá no início, você falou que você trabalhou na James, né? Eu lembro que a James, eu já cheguei, já fui cliente, já fiz alguns consórcios, depois a Autonorte, e aí você falou assim, não, agora eu vou criar o meu próprio negócio, vou caminhar com minhas próprias pernas. Aí você veio de 2 empresas muito fortes, e no início ali, você começou em outra jornada, na sua própria jornada, como que é? Qual foi a maior dificuldade que você teve ali no início, até a confiança das pessoas para te contratar, né?
A nossa região já tem uma cultura muito forte de consórcio. Como Sim. você me falou, você já fez um consórcio. Já fiz. Bem provavelmente o seu pai já fez um consórcio, o seu avô. Então a nossa região ela tem uma cultura muito forte. Então no início eu não tive dificuldade por trabalhar nesse mesmo ramo, que apesar de ser muito concorrido, soube escolher bem o nosso produto e a gente conseguiu sair bem. Naquele segundo momento em que nós conseguimos a Realize integrar o nosso portfólio, investimento, alavancagem financeira e patrimonial, esse sim eu tive mais dificuldade. Porque apesar da nossa região ter ali uma cultura forte, era mais para consumo. Bem provavelmente muitas pessoas ainda não escutaram sobre tudo aquilo que nós falamos, adquirir imóvel próprio, comercial, se aposentar ou ganhar dinheiro através do consórcio. E tudo que é novo tem um certo receio, né? Sim. E uma pergunta, né, que eu acho que essa é muito balizadora, né, para essa conversa nossa hoje. Por que o consórcio? O consórcio inicialmente veio da ideia de ajudar pessoas. Eu sempre tive isso de berço, né? Sim. Meu pai fazia alguns trabalhos para pessoas que não tinham a condição para ajudar mesmo. A minha mãe também, na atividade dela, fazia. E a gente foi ensinado isso, né? Hoje muita gente fala que quem não presta para servir, não presta para viver. Sim. Eu te pergunto até na questão assim, o seguinte: por que eu devo, por exemplo, escolher um consórcio para me adquirir um bem, para me adquirir um veículo, e não uma outra via? Quais são as vantagens hoje do consórcio? O consórcio é o crédito mais barato que existe. Nós estamos falando aí de uma taxa de juros hoje girando em média aí, imobiliária de 1,8%, 2%, 12% ao ano. Isso aí no primeiro eu disse ao mês, e agora eu estou falando 12% ao ano, né? Estamos falando de contratar um crédito de 300 mil e no final ter que pagar em média 900 a 1,5 milhão. É complicado. Então o consórcio te possibilita ter isso mais rápido e possibilita pessoas a sonhar, cara. Era o único caminho que muitas pessoas viam, era o financiamento, e hoje a gente abre novas oportunidades, possibilita pessoas a sonharem. Então o consórcio está muito enraizado ao que nós acreditamos do nosso propósito como pessoa. Sim, e eu atesto isso como adepto a consórcios. Eu sempre tive, né, desde lá atrás, lá em 2012, até para investimentos também. Deixo o consórcio, vou pagando uma parcelinha. Isso. E vou deixando ele. O meu carro foi tirado com o consórcio, ou seja, para quem tem dúvida, é porque assim, cada um tem seu planejamento, né? Às vezes o cara quer utilizar agora e vai e pega um financiamento, mas acredito que se todo mundo se organizar um pouquinho, o consórcio é uma das melhores vias aí. Nós estamos falando de uma taxa de 1,8 ao mês contra uma de 0,10, né? Então, se todo mundo pudesse se conscientizasse, o financiamento vai para cada momento de vida, né? Às vezes tem uma pessoa vivendo um momento diferente e precisa de fato de um crédito imediato. Mas eu aposto que ele vai pagar um crédito mais caro porque lá atrás ele não se planejou para ter um crédito mais barato. Ponto. E o consórcio traz primeiro essa disciplina financeira. Sim. E agora a gente traz o consórcio como investimento, como uma forma de multiplicar o seu patrimônio ou até iniciar ou aumentar o seu capital ou da sua empresa sem descapitalizar, que é hoje aquele grande monstro do empreendedor. Como crescer sem ferir o caixa da minha empresa ou sem pegar os juros tão alto do financiamento que os bancos oferecem, né? E hoje a gente fornece isso. E hoje, na sua visão, André, qual é o maior mito que as pessoas têm a respeito do consórcio? É um pouco difícil de dizer porque tem consórcio e consórcio. Cada administradora tem regras diferentes, cada administradora tem diretrizes diferentes, mas para o produto que eu trabalho, o maior mito que tem é que o consórcio demora a contemplar. O consórcio ele demora, o maior mito você fala, né? Eu já vi algumas pessoas que eles conseguem fazer vamos dizer, uma engenharia, né, de consórcios ali. Você consegue, eu quero ser contemplado mais alto, com um lance mais baixo, né, eu vou optar por umas cartas menores. Isso acontece? Tem estratégias para quem trabalha principalmente com consumo, tá? Cartas menores geralmente tem
médias de lance mais baixas, onde a pessoa consegue trabalhar algumas, unir muitas cartas para comprar um veículo só. Nós, no nosso escritório hoje, você me perguntou lá no início sobre concorrência, hoje eu encontro muita, eu acredito que eu tenho pouca concorrência falando sobre investimento, sobre alavancagem financeira e patrimonial, que é o nosso carro forte, né? Trabalhamos com veículo? Trabalhamos, mas esse mito aí de que consórcio demora no meu consórcio, no meu produto, não existe. E a gente vai falar um pouco agora sobre essa nova, não vou falar um novo conceito, né? Mas a gente conhece muito consórcio para carro, para casa, né? Para adquirir uma moto, um veículo. Mas como funciona na prática esse consórcio de investimento? O consórcio de investimento ele surgiu em 2006 na HS Consórcios com Leandro Osório. É um visionário que primeiro ele fez pensando também em ajudar pessoas, por isso que eu me identifico muito com a administradora a qual eu represento, porque ele percebeu uma seguinte falha de mercado. Pessoas que desejavam ter sua casa própria tinham um financiamento e muitas vezes pensando em quem pagava aluguel. Essa foi a ideia dele, estive com ele no final de semana. Quem paga aluguel muito dificilmente conseguiria pagar a parcela de um consórcio integral. Aluguel, mas estamos falando de créditos mais altos, significa parcelas mais altas. Então, no primeiro momento, ele foi o criador, em 2006, da meia parcela até a contemplação, pensando em trazer uma oportunidade para pessoas que pagavam aluguel para iniciarem o plano da casa própria e não terem que ir para o financiamento. Só que essa ideia atraiu muitos investidores, porque com o mesmo valor que você contrataria, por exemplo, 200 mil a 300 mil, agora você consegue contratar 600 mil reais. E com isso a gente conseguiu fazer aquele processo de alavancagem patrimonial, comprar mais imóveis, ou alavancagem financeira, que é basicamente fornecer crédito no mercado, concorrer ali com a Caixa Econômica, fornecendo crédito imediato. Entendi. No caso, por exemplo, a pessoa tem uma casa, né, ele quer... Como que funcionaria, por exemplo, na prática? Eu estou com o meu imóvel, né? Eu tenho a minha academia, eu tenho um imóvel. Como que eu conseguiria fazer a alavancagem desse imóvel? Imóvel próprio? Isso. De duas maneiras. A primeira e mais comum delas é fazer ali o levantamento de capital através da venda da carta contemplada, certo? Vou te dar um exemplo muito básico. Hoje, com a oportunidade de ter um crédito de pagar a meia parcela até a contemplação, você pode pagar uma parcela reduzida, por exemplo, de 300 mil reais, vou fazer que está uma conta mais fresca, de 300 mil reais iniciando apenas com R$1.000 por mês. Enquanto em um consórcio convencional, você precisaria investir dos R$2.000. Mas nós estamos falando de um crédito que ainda não veio para você, de um dinheiro futuro. Então faz bastante sentido você descapitalizar menos, correto? Vamos colocar uma contemplação em 37 meses. 1.000 vezes 37 meses, e utilizando as nossas estratégias é bem possível que nesse tempo você já esteja contemplado. Nós temos estratégias para acelerar a sua contemplação, diminuir seu tempo de espera sem tirar dinheiro do bolso, porque a ideia é não descapitalizar. Se fizermos essa contemplação em 37 meses, até então você vai ter investido cerca de R$37 mil. Sim. Se você quiser me vender e a gente garante a recompra da sua carta entre 20% a 30% em cima do crédito que você contemplar, nesse momento você não teria mais 300 mil. Você teria um crédito corrigido ali em torno de R$357 mil. Eu te pagando coisa de 25%, vou colocar uma média, você receberia agora R$90 mil em dinheiro no Pix para que eu pudesse revender tua carta contemplada no mercado. Então você investiu 37, vende por 90 e não tem mais parcela. É uma das formas de fazer sua alavancagem financeira para sua empresa, certo? A segunda, teu imóvel é próprio, é um passivo. Sim. Dava para você fazer uma operação de reforma em cima do seu imóvel, vamos ser mais diretos e exatos, um levantamento de capital deixando o seu imóvel como garantia, certo? Dessa forma você conseguiria trabalhar com dinheiro. Se você pegasse o dinheiro hoje, os mesmos 300 mil, e colocasse na renda fixa, ele ia te dar cerca de R$3 mil por mês, certo? 1%? Vamos dizer, 1% para ficar mais redondo, né? Para ficar mais redondo.
a sua parcela vai ficar bem menor do que seu investimento. Então, com o rendimento do seu investimento, você conseguiria pagar a parcela e ainda ter uma renda passiva para estar ajudando os custos da sua operação, a operação do seu negócio. E a tua parcela, agora, daqui a pouco ela acaba e você pode fazer isso novamente. E você não tendo outra, você pode repetir. Sim. E hoje, André, qual o perfil de cliente que você costuma mais atender? Você fala assim, esse cliente aqui, ele tem um potencial de alavancar, de mudar de vida realmente. Hoje a gente chama de PAP, que é o porta a porta, lá nós chamamos do porteiro ao patrão, né? Desde quando você entra na empresa, da primeira pessoa que te recepciona até o dono da empresa, são nossos clientes. Porque majoritariamente os nossos clientes são clientes que desejam ter um imóvel próprio, não querem pagar entrada nem juros altos e nem desejam ir ali pelo caminho de financiamento por algum motivo, ou porque não aprovou, ou simplesmente porque acham absurdo pagar quase 4 vezes a mais do valor que vai pegar. E também o cliente investidor, né? Hoje você vai ver muito Pablo Massal, você vai ver muito Thiago Negro falando sobre alavancagem financeira e patrimonial através do consórcio, e nós atendemos todos os tipos de pessoas, grandes empresários em Janaúba, a pessoas que desejam ter o primeiro imóvel, outros que desejam ter renda passiva ali vinda de aluguel, estruturar uma previdência, porque bem provavelmente eu e você não vamos nós nos aposentar como os nossos pais, os nossos avós, né? Então é muito interessante se atentar a isso e ter maneiras para garantir um futuro tranquilo da nossa família. Sim. E nesse tempo, né, que você trabalha com consórcio, na sua jornada, você tem uma média aí, você fala assim, nós conseguimos através da gente mudar a vida de várias pessoas com o consórcio. Thiago, a gente sonha aqui, Deus às vezes nos coloca em lugares que a gente jamais imaginou, né? Sim. Quando eu comecei a trabalhar com consórcio automotivo, a nossa média de venda mensal em Janaúba era 300 mil reais. 300 mil mês era o que nós vendíamos e conseguíamos ajudar várias pessoas. Hoje a gente continua com essa operação do automotivo, passamos para o imobiliário, aumentamos um pouquinho ali para 500 e o sonho da minha vida era vender R$1 milhão mês dentro de Janaúba. Eu falei, gente, o dia que nossa empresa conseguir vender R$1 milhão dentro de Janaúba, a gente está realizado. A gente sonhou aqui e Deus fez muito mais que a gente imaginou. Hoje nós somos uma das principais empresas de consórcio do Brasil. A segunda maior de Minas Gerais, levando o nome de Janaúba para o cenário nacional. A gente vende cerca de hoje 8 milhões, 10 milhões de reais mês, mas eu estou falando de valor porque isso representa a quantidade de vidas que a gente consegue transformar através do nosso trabalho, né? Não, isso é bacana demais. E hoje, André, acredito que as pessoas eles estão se atentando melhor para ter uma educação financeira melhor, para ter um planejamento financeiro melhor. O que você vê? Hoje as pessoas, a gente pega um recorte aí de 10 anos, o que você consegue enxergar nesse cenário? Isso é muito bom, eu atribuo isso graças ao microconhecimento, né? Aquele conhecimento rápido, mas é preciso ter muito cuidado com isso também, gente. Hoje você replicar um vídeo de alguém que é especialista no assunto é muito fácil. Você vai pegar ali, escreve no chat GPT um conteúdo, pega seu celular, pega uma câmera, grava. Então, isso é muito bom por um lado, porque está conscientizando as pessoas, né? E por outro, fica um alerta para que você de fato procure quem já conhece. Olha, se veio conversar comigo, me pergunte referências, e aí, você já fez? E aí, como funciona de fato? A sua administradora é regulamentada pelo Banco Central? Quais as maneiras de contemplação que a tua empresa tem? Porque a meia parcela é muito bom, mas é só o começo da estratégia, né? Sim. Nada disso seria muito bom se você não tivesse previsibilidade. E a nossa administradora hoje fornece formas para que você contemple, sem tirar dinheiro do bolso, como eu disse anteriormente, diminuindo o tempo de espera, aumentando suas chances. Então, às vezes, outra pessoa está te falando sobre alavancagem, mas não está te dando previsibilidade. Então, tu pode ser o último. Não é ruim, você não vai perder dinheiro, mas não é isso que você quer, eu tenho certeza. E uma outra pergunta que eu te faço é o seguinte: hoje, qual a maior oportunidade que as pessoas estão deixando passar, né?
e não estão conseguindo enxergar na construção patrimonial através do consórcio? Sem dúvida, a pontualidade. Da mesma forma que a gente consegue ajudar muitas pessoas já têm casa própria, a gente tem na nossa carteira aí empresários do ramo da agricultura que compraram mais terra, expandiram, comerciantes que saíram do aluguel e trocaram a parcela do aluguel que pagava pela parcela do ponto próprio, que essa tem fim, porque quando a gente fala aí de comerciante, às vezes você vai pegar pessoas que têm 5 anos, 10 anos, 15 anos pagando aluguel, 30 anos, e esse dinheiro vai embora, ele não retorna. Né? A gente estrutura hoje uma maneira para que logo ele consiga trocar o aluguel do aluguel que ele paga pela parcela do ponto próprio. E o que o pessoal tem deixado passar é pontualidade. Eu também tenho na minha carteira, infelizmente, algumas pessoas que teriam a possibilidade de já terem alcançado seus objetivos e não conseguiram porque pagaram a parcela em atraso. E isso no meu produto, eu deixo bem claro quando a gente vai fazer, é o principal diferencial. Toda a gestão das oportunidades que a gente tem dentro do meu consórcio, a minha empresa faz, né? A minha equipe faz. O papel do cliente é só pagar em dias, mas lá nós temos oportunidades hoje de que ela gira única e exclusivamente por conta da pontualidade, que é o Fidelidade 6 meses, 12, 18. Nós estamos falando do Fidelidade 18, você diminuir em 90% a sua concorrência. Por isso que a gente consegue acelerar a sua contemplação, diminuindo o tempo de espera, mas o cliente precisa pagar. E o pessoal tem perdido muito por, às vezes, deixar. Era dia 10, pagou dia 11. Sendo assim, ele fica 1 ano e meio sem participar dessa modalidade e joga o sonho para frente. Então você precisa ter compromisso com o seu sonho, né? Isso aí. E André, hoje, para as pessoas que estão assistindo nosso episódio, né? Qual conselho você daria para aquela pessoa que está querendo conquistar seu primeiro imóvel, que está querendo conquistar seu primeiro veículo, está querendo já começar os seus investimentos ali? Ó, eu estou assistindo, acho que deu uma pulguinha na orelha, quero ir lá saber qual o principal conselho que você deixa para eles. No começo você começou dizendo que o conhecimento transforma. Sim. De fato. Então, o conselho que eu dou é: marque um bate-papo, 10 minutos. Se for no escritório, tem café e requeijão sempre. E conheça, né? Talvez, e eu tenho certeza que, como nós temos ajudado milhares de pessoas, de famílias, a conquistar o primeiro imóvel, saírem do aluguel comercial da sua empresa, a fazer o investimento, a estruturarem uma operação para garantir um futuro tranquilo, conhecendo, talvez dê certo para você. E muita gente às vezes não conhece por não procurar saber, não buscar saber. E nós estamos de portas abertas, né? O nosso escritório fica ali na Praça da Alimentação, bem localizado. Então vá lá, marque um papo de 10 minutos com a gente, liga que a gente vai até, a gente tenta alinhar os horários. Bem localizado mesmo, para quem não sabe, ele é na Praça da Alimentação, ele fica bem na esquina ali, em cima do Frutos Goiás. Em cima do Frutos Goiás, né? Já toma um sorvete lá, sobe, conversa com a gente, toma um café. Mas busca conhecer de fato. Pessoas às vezes não investem porque muitas pessoas acham que para fazer investimento, por exemplo, CDB ou qualquer outro tipo de investimento, você precisa ter dinheiro. E de fato tem. Para que você tenha um rendimento de no mínimo R$1.000, fazendo um bom investimento, você precisa primeiro conhecer sobre renda fixa e ter no mínimo quanto? R$100.000. Só que no consórcio é o único investimento que eu conheço que dá para você começar do absoluto zero. Nós temos parcelas a partir de R$ 341,50, créditos de 100 mil a 2 milhões, 10 milhões, entende? Então temos carta para você que deseja, estou gastando dinheiro à toa, meu cartão está indo na Shein, Shopee, mas eu preciso investir. Vai lá e conversa com a gente que a gente vai te mostrar um bom caminho, estruturar uma proposta personalizada para você e vai dar tudo certo. Sim, e o que eu falo com as pessoas é o seguinte: você sabe qual é a hora de você preocupar com o seu futuro? É agora. Então você tem que começar a criar agora, começar a plantar agora para lá na frente você colher. Eu acho que André exemplificou muito bem isso aqui hoje no nosso episódio. Eu queria te agradecer, né? Eu que agradeço. Você ter vindo aqui, compartilhado um pouco do seu conhecimento com o pessoal. E procure ele lá, vai lá bater um papo, tomar um café. Eu acredito que
é um investimento de alguns minutos seu lá, que isso pode realmente transformar a sua vida lá no futuro. Como a gente falou, qual que é o momento exato de investir? O momento é hoje. Na verdade era ontem, né? Era ontem, passou, né? Mas se você não foi ontem, vai hoje. Vai ser hoje. Valeu, turma! Tamo junto e eu vou falar com vocês. É um episódio onde que a gente veio aqui e doou do nosso tempo para te ajudar. Então agora eu peço a sua ajuda, que você compartilhe esse episódio com algum dos seus amigos, né? Você tá com um grupo de futebol lá, você tá com um grupo da família, compartilha lá, porque pode ser que você consiga ajudar alguma pessoa e ajuda também no nosso algoritmo. Você compartilhando, você dando sua curtida, esse conhecimento chega para mais pessoas também. Beleza? Então vamos unir forças aí e vamos para frente. Vamos pro próximo episódio. Divulga lá.